Senhoras e senhores, boa tarde. Iniciamos o nosso segundo dia do 10º Singescope e terceiro Fórum do Cooperativismo do Singescope. Agradecemos aos nossos patrocinadores, Sicredi e em especial as cooperativas Sicredi Região Centro RSMG, Sicredi Serrana, Sicredi União RS, Sicredi Noroeste, Sicredi Alto Uruguai, Sicredi Vale do Jaguari, Sicredi Coabcred, Sicredi Botucaraí, Cotricel, Cressol, Campal, Unicred, Sistema OCB Sescope, Mundo Coop e Evencris. Agradecemos aos nossos apoiadores, UFV, Observatório de Cooperativas da USP, Escope, URGS, Unicinos, OAB, IBEC, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e a Universidade de Helsinki, na Finlândia. Saudamos os professores, estudantes e demais convidados. Estamos muito honrados e felizes em contar com a contribuição e a participação de tantos representantes de cooperativas do nosso estado e de fora dele. Dando prosseguimento, teremos agora o painel Cooperativismo, Direito e Desenvolvimento Democrático, que será conduzido pelos painelistas, professor Dr. Regin Harry, ex-coordenador de cooperativas da ACI, coordenador de pesquisas em Direito Cooperativo da ACI, professor do curso de Direito Cooperativo da Universidade de Helsinki, na Finlândia, e o Ruralia Institute Mito. Dr. Ronaldo Gaudio, presidente da Comissão Especial de Cooperativismo da OAB e presidente do Instituto Brasileiro em Cooperativismo, IBCOP. E com mediação do Dr. Jorge Maciel, presidente da Comissão Especial de Estudos do Direito Cooperativo da OAB-RS e presidente da Sicredi Coabcred. Senhoras e senhores, com vocês, nossos palestrantes. Boa tarde a todas e a todos. Eu quero agradecer, primeiramente, ao Singescope por terem concedido este espaço à Comissão Especial de Estudos do Direito Cooperativo da OAB do Rio Grande do Sul para que pudéssemos trazer um debate sobre direito, desenvolvimento e cooperativismo. Quero agradecer a presença dos nossos painelistas, o professor Hagen Christian, da Universidade de Helsinki, e ao professor doutor Ronaldo Gaudio, que é presidente da Comissão Especial de Cooperativismo do Conselho Federal da OAB. Para nós é uma grande satisfação poder integrar este evento e trazer esse debate para todos os interessados no estudo do cooperativismo. De imediato, sem mais delongas, eu quero passar a palavra ao doutor Hagen para que faça as suas considerações. A palavra está com o senhor professor Hagen Christian. Toca a mí. Yes. Sí. Muy buenas tardes. Es realmente un placer para mí compartir con ustedes algunas ideas sobre el tema que me toca, los principios cooperativos, el derecho cooperativo y la gobernanza democrática en las cadenas de valor globales. Siento mucho no poder hablar en portugués y además mi castellano es un castellano alemán. Entonces, paciencia conmigo. El tema de ese panel dirige nuestra atención a una crisis con tres aspectos: crisis del cooperativismo, crisis del derecho y crisis de la democracia. Crisis en el sentido de punto decisivo que nos prohíbe seguir sin cambiar de camino. A continuación voy a descifrar en una primera parte, de manera muy breve y sumaria, por ende de manera insuficiente, los tres aspectos de esa crisis en el orden a la inversa del tema del panel, es decir, crisis de la democracia, crisis del derecho, crisis del cooperativismo.
Y después, en una segunda parte, voy a reflexionar sobre una posible contribución del derecho cooperativo a la supera de esa crisis. Entonces, la primera parte, desciframiento de la crisis. Crisis de la democracia, en primer lugar. No me refiero aquí a las diferentes expresiones de la democracia o a sus negaciones, sino a las condiciones de la democracia, más precisamente al espacio público de la democracia. Ese se ve restringido siempre más, y se ve restringido por dos fenómenos principalmente. Primero, una serie de privatizaciones y segundo, desplazamientos del poder político. En cuanto al primer fenómeno, asistimos a privatizaciones desde las de servicios públicos, servicios de salud, servicios sociales, educación, etc., hasta privatizaciones de servicios penitenciarios y militares. En cuanto al segundo fenómeno, se observan desplazamientos del poder político en 4 sentidos. Desde los parlamentos hacia los gobiernos, desde los gobiernos hacia los tribunales, las cortes de justicia, desde el nivel nacional hacia los niveles regionales e internacionales, y un desplazamiento del poder político hacia los tenedores globales de la soberanía sobre los datos, Big Data. La crisis se muestra en la creciente incapacidad de los estados y del mercado laboral de regenerar justicia social, en situaciones en donde esos desplazamientos del poder político imposibilitan la participación democrática. Sin participación democrática no hay desarrollo sostenible, porque sin participación democrática no hay justicia social, sin ella no hay estabilidad política, sin estabilidad política no hay seguridad económica, y sin seguridad económica la gente descuida la biosfera. Injusticia social y desarrollo sostenible se excluyen mutuamente. La reducción del espacio público afecta la noción del derecho, y la crisis del derecho la observamos en 3 sentidos. Primero, con el espacio público se reduce el espacio del derecho, sobre todo el derecho estatal, como expresión de la participación democrática. Segundo, y estrechamente ligado al segundo, se privatiza el derecho al derogarle su función social, al reducir su función a la de regular la relación entre individuos y objetos. Tercero, la noción del derecho se estrecha aún más a medida que los fundamentos económicos, sociales, psicológicos de solidaridad se desmoronan. Se desmoronan por las colectividades, fuentes de solidaridad, ser reemplazadas por amorfas, efímeras, continuamente cambiándose conectividades. En el pasado, el derecho cooperativo institucionalizaba solidaridad. Ahora nos encontramos con un desafío mayor. La crisis del cooperativismo es la tercera crisis o el tercer aspecto de la crisis. Los factores de las 2 crisis que acabo de descifrar contribuyen de manera decisiva a la crisis del cooperativismo. La negación a partir de los años 70 del siglo pasado de los límites que nos pone la biosfera desemboca en la financiarización de todos los aspectos de la vida. Consecuentemente, se mercantilizan las cooperativas por el derecho y
lógicamente el derecho cooperativo desaparece de manera paulatina de los programas de investigación y de enseñanza. Nos encontramos en un círculo vicioso. La crisis del cooperativismo hace innecesario el derecho cooperativo, pero sin derecho cooperativo no superaremos la crisis. Una salida posible de ese círculo vicioso nos ofrece el objetivo de los procesos de convergencia de las estructuras de gobernanza de todas las formas de empresas por el derecho. Su objetivo es crear las condiciones para una mejor resiliencia de las empresas, pero uniformidad, isomorfismo, no rima con resiliencia, que es producto de diversidad, que ella es fuente del desarrollo y, por supuesto, de desarrollo sostenible. Segunda parte, los principios cooperativos, el derecho cooperativo y la gobernanza democrática en las cadenas de valor globales. Si el desarrollo, por ende el desarrollo sostenible, se nutre de diversidad biológica y cultural, si la justicia social es el aspecto central del desarrollo sostenible y que se regenera por la participación democrática, pero si la organización de esa participación democrática por el Estado y los mercados laborales se ha hecho difícil, tenemos que considerar las empresas como lugar de la regeneración de justicia social, evidentemente empresas a estructura democrática. Es eso, el contexto del debate sobre la responsabilidad social y societal corporativa y su juridicización. Aquí me concentro en la posible contribución del derecho cooperativo al desarrollo sostenible siempre que renace como rama autónoma de la ciencia jurídica. Renacerá el derecho cooperativo autónomo si sabemos responder a tres desafíos, estrechamente ligados el uno al otro. Primero, el desafío de instalar una gobernanza democrática en las empresas del mundo globalizado en que vivimos. Segundo, el desafío de refundar solidaridad. Y tercero, el desafío de traducir los principios cooperativos en reglas jurídicas. El primer desafío, la gobernanza democrática en las empresas globales. Las empresas están transformándose bajo las condiciones de la globalización hasta deformarse, ponerse amorfas sin forma. Evolucionan en tres direcciones. Primera, las posiciones de productor y de consumidor fusionan en la figura del prosumidor. Segunda dirección, nacen nuevas formas de cooperativas, sobre todo en los sectores de educación, de servicios públicos, de servicios de salud, etc., con una inclusión organizativa de stakeholders y de entidades del sector público. Y tercera dirección, siempre más empresas, inclusive las empresas cooperativas, se integran de manera siempre más intensiva hasta fusionar sus estructuras organizativas en cadenas horizontales y verticales globales, agregando ellas datos y transformándoles en conocimiento con el fin de crear inteligencia artificial. Esas cadenas de valor mutan en redes de actores interconectadas y, en efecto, por el medio de la digitalización, los mundos reales y virtuales funden para constituir redes de valor en vez de cadenas de valor. Y la gran cuestión, y yo no tengo ninguna respuesta a la cuestión, ¿cómo organizar la participación democrática en tales estructuras globales?
El segundo desafío, la refundación de solidaridad. Hasta recientemente, las empresas regeneraban colectividades de empleadores, obreros o, en el caso de cooperativas, colectividades o socios, alimentando comportamientos solidarios en el sentido jurídico, es decir, aceptar obligaciones in solidum sin expectativa jurídicamente protegida de recibir algo en revés. A medida que conectividades reemplazan colectividades y se ponen momentáneas sin duración, los actores pierden su forma. Nos encontramos en un mundo empresarial líquido en donde los fundamentos de comportamientos solidarios deben reinventarse. El tercer desafío, la traducción de los principios cooperativos en reglas jurídicas. Ese desafío reveste dos aspectos. Primero, la relación entre el derecho cooperativo y los principios cooperativos, y segundo, la doble significación del término principios. En cuanto al primer aspecto, al haber integrado con algunas modificaciones los principios cooperativos de la Alianza Cooperativa Internacional en la Recomendación 193 sobre la promoción de las cooperativas de la Organización Internacional de Trabajo, y en base de su párrafo 10, yo creo que hay una obligación, en mi juzgar, una obligación jurídica de traducir los principios cooperativos de la ASI en reglas jurídicas. En cuanto al segundo aspecto, el término principios cooperativos o principios tiene dos significaciones. Por un lado, significa una sustancia de los principios cooperativos de la ASI. En lo que toca a mi ponencia es el principio de democracia. Por otro lado, ese término tiene una significación de proceso. El desafío consiste, por un lado, en establecer concordancia entre los conceptos de principios que utilizan la ASI, la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, la filosofía y finalmente la ciencia jurídica. Por otro lado, consiste en no confundir principios con reglas jurídicos para evitar justamente la uniformidad de los derechos cooperativos, lo que sería el contrario de diversidad. Y para concluir, voy a citar del párrafo 8 de la Recomendación 193 de la OIT. Dice ese párrafo: las políticas nacionales deberían especialmente promover la educación y la formación en materia de principios y prácticas cooperativos en todos los niveles apropiados de los sistemas nacionales de enseñanza y formación. Eso es una condición necesaria, aún una condición no suficiente para superar esa crisis. Muchísimas gracias por su amable atención. Eu passo a palavra ao doutor Ronaldo Gaudio. Boa tarde a todos. Professor Hagen Henry, um prazer encontrá-lo virtualmente. Talvez esse seja um dos aspectos positivos da pandemia. Esse ano eu acho que nós já nos encontramos mais vezes do que nos últimos anos todos, ainda que virtualmente. Marcel, meu caro colega, presidente da Comissão do Rio Grande do Sul, de Estudos em Direito Cooperativo, privilégio estar contigo mais uma vez. Enfim, temos feito muitos trabalhos esse ano e sempre é um privilégio, um prazer muito grande também te reencontrar, ainda que virtualmente.
né? Eu aproveito essa oportunidade, você como representante da organização do seminário, de parabenizar toda a organização, desde a coordenação, com o Jaime, com o Gabriel, a toda a estrutura que voluntariamente realiza o seminário de gestão há 10 anos, com muito sucesso, muito profícuo e com um grande envolvimento, não só do quadro de professores, mas também, sobretudo, do quadro de alunos. Isso é muito bacana, por essas e outras que o curso tem a avaliação máxima que tem pelo Ministério da Educação. Então, isso só torna mais gratificante a oportunidade de me dirigir a todos que nos escutam, participar desse seminário, com essa gentileza que foi nos abrirem um espaço específico para a discussão do direito cooperativo. A intervenção do professor Hagen, eu acredito que você não precisa se preocupar com o seu castelhano alemão, porque ele consegue ter muito mais clareza até do que muito de nós falando em português. Então, é uma intervenção sempre muito clara, muito precisa, enfim. E ela me facilita muito a abordagem que eu quero propor para essa intervenção. O tema do painel, Cooperativismo, Direito e Desenvolvimento Democrático, traz um eixo que liga esses três temas de uma maneira muito profícua, talvez um dos temas que eu acredito que tenham mais conexão entre esses elementos, cooperativismo, direito e desenvolvimento democrático, né? E aí eu vou tentar passar em que medida isso, na minha percepção, ocorre, mas, sobretudo, de falar dos desafios que esse tema envolve para o desenvolvimento do cooperativismo e, por consequência, desenvolvimento de uma maneira ampla e desenvolvimento democrático. Qual o papel que o direito teria a cumprir nisso, né? Bom, em primeiro lugar, sem utilizar muito do tempo para isso, mas, em primeiro lugar, acho que todos nós, como esse é um seminário essencialmente ligado para aqueles que trabalham, estudam com o cooperativismo, a pauta do desenvolvimento, nós não precisamos fazer muitas digressões, porque a vocação do modelo econômico das cooperativas para a geração de patamares superiores de desenvolvimento não é propriamente um tema novo para os cooperativistas e nem na literatura. Há bastante décadas esse tema foi bastante visitado. No Brasil, nós podemos citar, entre outros, a professora Diva Benevides Pinho, estrangeiros, um alemão, por exemplo, fazendo jus à participação do professor Hagen, Dieter Benecke, que se dedicou muito a estudar o papel da economia cooperativista no desenvolvimento, em especial nos países, naquela época do livro, ditos ainda de terceiro mundo, mas nos países em desenvolvimento. Enfim, a vocação do modelo econômico das cooperativas ela é lida e tratada por muitos autores. O próprio Benecke fala de efeitos individuais para o próprio cooperado, seja ele um consumidor, seja um trabalhador, efeitos metaeconômicos, ou seja, para além do econômico, como o aumento da educação, da cultura geral, enfim, da qualidade de vida, e os econômicos, macroeconômicos, ou seja, para a economia de todo o país. Mas o porquê as cooperativas têm mais vocação para a geração de desenvolvimento talvez seja um fator mais interessante. Bom, vamos analisar uma questão que não já tem uma relação até com a estrutura normativa das cooperativas, né? Mas vamos lá, qual é o modelo? E aí a gente precisa ressaltar que a ideia de desenvolvimento, naturalmente, nós não estamos abordando como um sinônimo de crescimento econômico, não é um PIB grande que vai traduzir a ideia de desenvolvimento, mas aquele desenvolvimento que está alinhado com as premissas da ordem econômica do próprio direito brasileiro, do próprio direito constitucional brasileiro, justiça social, valorização do trabalho, proteção do consumidor,
distribuição de riqueza, né? Ou seja, preservação do meio ambiente, o meio ambiente sustentável, ou seja, na verdade, desenvolvimento muito mais ligado a desenvolvimento socioeconômico, sustentável, né? Tanto social quanto econômico, do que simplesmente um crescimento econômico. Mas vamos lá, quem estuda a cooperação como um comportamento econômico ou teoria dos jogos consegue discursar e demonstrar por que a cooperação consegue gerar mais eficiência econômica, quer dizer, quando eu coopero com alguém com a mesma identidade de objetivo, o mesmo propósito, nós juntos conseguimos gerar uma maior riqueza do que nós, com o mesmo objetivo, competirmos economicamente entre si, né? Entre nós. Então, é dizer, eu e o Maciel, juntos cooperando com o mesmo objetivo, podemos eventualmente produzir os dois, cada um, 20 em termos de resultado, e se eu competisse com eles, com ele ainda tivesse o mesmo propósito, eu poderia conseguir 10 e ele 5, e a minha grande vantagem seria dizer que eu ganhei mais do que ele, mas ambos, por terem quebrado a cooperação, deixaríamos os dois de ganhar juntos bastante mais. Então, isso existe uma literatura muito rica sobre isso, mas aí já está um diferencial, porque as cooperativas, na sua estrutura, se baseiam no comportamento de cooperação e, portanto, tendem a produzir maior eficiência econômica. Existem ponderações sobre essa teoria, mas isso é o que se tem de maior convergência entre os autores do tema. Mas a própria área de admissão de cooperativas, que se limita à capacidade de reunião, embora a tecnologia traga novos paradigmas sobre isso, mas isso faz com que os sócios, os membros da cooperativa, que são também naturalmente trabalhadores e consumidores, estejam no entorno da sede da cooperativa, em regra. Ou pelo menos tendem a estar na localidade, muito diferente de grandes corporações e sociedades anônimas, enfim. Se nós pegarmos uma cooperativa de saúde, e vamos citar, por exemplo, uma Unimed, e compararmos com uma multinacional operadora de plano de saúde, que inclusive não tem seu quadro de acionistas controladores e maior quantidade de sócios no nosso país, qual aquela que contribui maior para o desenvolvimento nacional? Naturalmente, aquela que distribui resultados, ou distribui a riqueza no entorno, em especial no país, em comparação com a empresa capitalista, a sociedade anônima, que os resultados são distribuídos para fora do país. Na cooperativa, não só no país, mas tende a contribuir para o entorno. São questões naturais da cooperativa que estão normatizadas na legislação brasileira e com frequência em boa parte da legislação cooperativista estrangeira. O critério de distribuição de excedentes também, proporcional à operação de cada um, seja uma operação de consumo, seja o trabalho, valorizando a remuneração do trabalhador, que também é sócio, gera uma maior distribuição de riqueza, muito mais pulverizada do que a distribuição concentrada, que distribui o excedente para quem já tinha mais patrimônio, já tinha feito mais inversões de capital. Então, naturalmente, mais um exemplo de como as cooperativas contribuem de uma maneira diferenciada para o desenvolvimento nessa acepção de distribuição de riqueza. Né? E qual modelo democratiza mais a iniciativa privada? Esse é onde os trabalhadores, todos eles, ou os consumidores, todos eles, são os donos também da empresa, ou aquele onde só os sócios são os donos da empresa. Naturalmente que a cooperativa democratiza muito mais a iniciativa privada. Então, vejam bem, nós já temos aí uma ligação muito objetiva entre direito, porque isso está posto no direito cooperativo como um todo, de uma maneira geral, ainda que por tradição do modelo, pelo modelo ser, a despeito de vários países não terem uma tradição normativa, muitos deles, pela própria tipologia empírica das cooperativas é bastante recorrente. Isso, na verdade, até é um elemento bastante identitário das cooperativas. Bom, por fim, uma outra questão também contribui para essa perspectiva, mas vejam até o FAT, né? O RAT, nosso tradicional Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social, que não tem paradigma em outra espécie de pessoa jurídica,
é a única pessoa jurídica que obrigatoriamente tem que constituir fundos para investimento em assistência técnica, educacional e social. Então, eu pego esses elementos e pego especificamente também o elemento do FAT para reforçar e estabelecer como uma das grandes, talvez a principal solução para os desafios que se apresentam, que é o da educação. Nós vamos retomar ele um pouco mais à frente. Mas o fato é que esse modelo onde a estrutura empresarial não tem por finalidade a distribuição de lucros ao capital, de remunerar o capital, é um modelo onde a estrutura procura remunerar o trabalho ou trazer menos custo, remunerar melhor o trabalho ou trazer menos custos para o consumidor, e que o excedente eventual é distribuído na fração do consumo ou do trabalho, ele é naturalmente um modelo contra-hegemônico ou um modelo não hegemônico. Nós todos fomos forjados, isso muito do Brasil, essa tradição, nós fomos forjados na cultura, a cultura econômica, o modelo econômico forja muito da cultura social, né? Mas isso significa que esse modelo, sem grandes digressões sobre isso, que o modelo das cooperativas não é um modelo hegemônico. Então, isso naturalmente traz desafios culturais, comportamentais, institucionais, enfim, e de entendimento, de uma maneira geral, né, sobre o modelo. Existe um autor que eu gosto muito de referenciar, que faz essa análise com muito cuidado, com toda a economia social, não só com as cooperativas, que é o professor Boaventura Souza Santos. Então, ele mostra que nós estamos imersos num modelo de racionalidade que rejeita tudo que não é hegemônico, e isso acontece naturalmente com cooperativas. Eu poderia dar vários exemplos para ilustrar, mas eu vou citar um só, que eu costumo, perdão para aqueles que já me ouviram dizer sobre isso, mas eu vou dizer um caso concreto, em um processo judicial e uma audiência, ouvir de uma magistrada que vai julgar uma cooperativa, ouvir ela dizer, por favor, doutor, se dirigindo ao advogado, que no caso era eu, o direito cooperativo não existe, então isso já é algo bastante eloquente a título de exemplo. Eu poderia dar vários outros, alguns deles estão escritos, publicados, inclusive, né? Mas isso dá um cenário do quanto que o fato de não haver essa cultura, não haver esse conhecimento nas universidades, e aqui eu faço essa destaque anotado pelo professor Hagen de uma grande lacuna a partir da década de 70, acerca da presença, na verdade, uma ausência a partir da década de 70 dos conhecimentos do cooperativismo nas universidades, né? Então, é lógico que isso tem um preço. Ser contra-hegemônico, não ser aquilo que socialmente nós fomos forjados para entender, para praticar, somada à ausência desse conhecimento nas universidades, lógico que não só as universidades é importante, mas da educação de uma maneira geral, e na própria, especialmente também nas cooperativas, isso gera desafios de maior ordem, né? Nós fomos forjados a entender, por exemplo, trazendo para uma coisa mais tangível, nós fomos observados, por exemplo, no campo do direito, ao enxergar alguém num supermercado, entregando dinheiro e levando uma mercadoria, nós fomos forjados no direito a entender esse fenômeno como um contrato de compra e venda, como incidente sobre essa relação jurídica, as normas do contrato de compra e venda e o Código de Defesa do Consumidor. Se ninguém nos explica que, naquele caso, nós estamos a observar, existe um cooperado de uma cooperativa e uma cooperativa entregando para ele a mercadoria, isso, a rigor, para o direito positivo o brasileiro, é ato cooperativo, é um negócio jurídico com regras absolutamente diferentes do contrato de compra e venda e absolutamente diferentes das regras do Código de Defesa do Consumidor. Nós, acostumados a olharmos isso pelo óculos da relação forjada na economia capitalista, vamos olhar isso e não vamos enxergar, vamos olhar com óculos não apropriado para enxergar ali o direito cooperativo.
mas vocês imaginem que isso, para nós que participamos do cooperativismo de alguma maneira, como dirigente, como estudante, como assessor, como professor, enfim, temos o privilégio de ter acesso, maior ou menor intensidade, a esses conhecimentos. O magistrado, não. Um fiscal, não. Eles aprenderam que as regras que ali se aplicam são outras, né? Então, embora o Brasil tenha uma importante tradição em matéria de legislação cooperativista, isso é insuficiente para garantir para as cooperativas um ambiente favorável para o desenvolvimento das cooperativas. Eu poderia mostrar para vocês, existe esse estudo está publicado, inclusive, disponível na web. Não existe uma correlação entre os 30 países que têm maior PIB, maior atividade econômica, de cooperativa, não existe uma correlação entre esse tamanho da participação do cooperativismo no PIB desses países com a tradição legislativa ou a quantidade de legislação cooperativa. Na verdade, nós vamos encontrar países com baixa tradição legislativa em cooperativa, com participações de cooperativas muito, muito mais expressivas que o Brasil no PIB. E a correlação, talvez, que apareça melhor nesse estudo, está muito mais relacionada a outros elementos, como, por exemplo, índices de educação, desenvolvimento social, né? Ou seja, outros índices que não PIB, o próprio índice de desenvolvimento humano, enfim, o índice de progresso social, nas suas componentes mostram democracia, educação, como elementos com muito mais correlação com o desenvolvimento das cooperativas do que propriamente a legislação. Mas, ok, eu não estou a desprezar o papel do direito, e muito pelo contrário, o direito no Brasil ainda tem um papel muito, muito importante a cumprir para estabilizar a segurança, criar um ambiente mais seguro, mais previsível para as cooperativas, mas nós temos ainda, nós temos que solucionar isso, porque a despeito do que há na legislação, nós temos súmulas do Superior Tribunal de Justiça dizendo que entre cooperado e cooperativa, por exemplo, habitacionais, se aplica o Código de Defesa do Consumidor, ou seja, uma negação do que está na legislação escrita. Nós temos ainda algumas decisões judiciais de tribunais superiores, também com posições muito assimétricas com o que está no direito cooperativo, inclusive no direito positivado. Em matéria tributária, ainda temos muita insegurança, e no ambiente de reforma tributária com inseguranças maiores, e todo o regime jurídico de tributação da atividade econômica cooperativa sendo tratado no campo do favor ou do benefício fiscal, com um projeto que trata de isenções e não de um tratamento adequado, adaptado, enfim. Mas o direito tem ainda um papel importante a cumprir. A nossa Constituição Federal, ela reconhece esse modelo onde o cooperado, consumidor ou trabalhador, está no topo da organização democrática, dentro do órgão de maior hierarquia das Assembleias Gerais. A nossa Constituição alicerça o modelo econômico das cooperativas no Brasil em cima de direitos fundamentais muito importantes. Falando muito rapidamente sobre eles, o desafio é dar efetividade a esses direitos sociais, a esses direitos fundamentais que sequer precisariam estar escritos no texto constitucional, mas ainda bem que estão. São uma conquista importante para o cooperativismo. Mas vamos lá, em primeiro lugar, a própria liberdade de iniciativa, como diz o ex-ministro Eros Grau, a livre iniciativa, inclusive cooperativista, a livre organização da atividade econômica na metodologia cooperativista, está explicitamente protegida na Constituição brasileira, no artigo 5º, inciso 18, né? Porque trata especificamente de que o Estado não pode intervir na atividade cooperativista, no funcionamento da cooperativa e nem na prévia autorização para a constituição das cooperativas. Então, é uma ligação muito direta com a liberdade. Na verdade, esse artigo topograficamente está derivando desse princípio da liberdade no campo econômico da liberdade de iniciativa.
Além do artigo 5º, inciso 18, nós temos o direito ao desenvolvimento, e é um direito fundamental de terceira dimensão, previsto e vinculado explicitamente ao cooperativismo, que diz que a lei deverá apoiar e estimular o cooperativismo. E nós temos ainda leis e projetos de lei que criam, na verdade, tratamentos prejudiciais, desfavoráveis ao cooperativismo, né? Atos normativos, inclusive, que naturalmente se colocam a empresa capitalista em vantagem em relação às cooperativas. Nós temos naturalmente uma inconstitucionalidade bastante flagrante. Então vejam bem o quanto que a Constituição brasileira, direito brasileiro, direito constitucional e direito cooperativo brasileiro tem de um alicerce muito forte para o cooperativismo e que precisam de uma maior efetividade. Mas também há um que talvez seja mais implícito, mas não menos importante. O artigo 146, inciso 3, a linha C da nossa Constituição, famoso por prescrever o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, que deverá vir através de uma lei complementar a dispor sobre as regras gerais. É interessante que ele, ao reconhecer que é necessário um tratamento adaptado, adequado, reconhece que as cooperativas não podem ser tratadas, as relações jurídicas nas cooperativas não podem ser tratadas como uma relação jurídica ordinária, essa habitual, hegemônica. A Constituição implicitamente reconhece um modelo diferente e que, portanto, para que haja isonomia, igualdade efetiva, é necessário um tratamento adaptado, conforme, né? Adequado, a melhor expressão é a que a própria Constituição utilizou, o adaptado também seria uma boa expressão. Mas aí nós temos o direito fundamental da igualdade traduzido no tratamento jurídico das relações jurídicas das cooperativas. É óbvio, se o consumidor ou o trabalhador são ao mesmo tempo dono da cooperativa, dupla qualidade, se eles têm o poder democrático da gestão, em última análise, se essa empresa não tem mais finalidade de remunerar o capital, mas de prestar serviço a esse consumidor e a esse trabalhador, a finalidade dessa empresa, se nós quebramos o conflito de interesse entre consumo e lucro, entre interesse da melhor remuneração do trabalhador e interesse em geração de lucro, e o conflito estrutural que existe na empresa capitalista, não é uma crítica, mas é o reconhecimento das bases sobre as quais essas relações jurídicas se estabelecem. Se as cooperativas estabelecem as suas relações jurídicas em bases, em elementos fáticos, pressupostos estruturalmente diferentes, é lógico que o regime jurídico de um não se aplica ao regime jurídico de outro. Bom, mas dito tudo isso, para apresentar um desfecho que vem junto com um problema real. Nós temos um modelo não hegemônico, culturalmente desafiador para a nossa formação e que está ausente das universidades, produzindo ainda muitos desafios, muitas inseguranças e velhas questões das cooperativas que ainda não estão pacificadas no direito. Bom, direito sempre pode, a intervenção normativa, ela é sempre possível. E ela é comum. Na verdade, nós temos, e para citar um exemplo, muito mais, embora o direito sempre seja caudatário do fato social, o direito sempre vem a regulamentar os tipos empíricos, as práticas, os costumes, trazer soluções posteriores. Não vamos negar que ele é muito mais rápido em fazer isso do que para o modelo cooperativista, né? Nós temos muito mais intensidade normativa para a atividade econômica capitalista do que para a cooperativa. Um exemplo disso, nós podemos pegar um tipo contratual apenas das relações jurídicas hegemônicas. Vamos pegar no nosso Código Civil brasileiro, para exemplificar, nós estamos querendo dizer, o contrato de compra e venda. Só o contrato de compra e venda, no Código Civil brasileiro, possui dispositivos, artigos, em maior quantidade do que para todo ato cooperativo na legislação brasileira, não só na 5764. Isso de uma maneira explícita. É lógico que o ato cooperativo está tratado de maneiras diferentes, de maneiras mais sutis, talvez pudesse ser mais explícito, mas na lei dos cooperativos de crédito, na lei de cooperativos de trabalho,
Mas se nós pegarmos só o contrato de compra e venda, uma espécie contratual típica, ele tem mais dispositivos tratando esse único tipo de contrato do que o ato cooperativo, que serve para regulamentar todas as relações jurídicas entre cooperado e cooperativa, seja qualquer o ramo de atividade econômica onde elas se insiram. Então, reparem, é muito mais positivado, regulamentado essas outras relações hegemônicas do que o próprio cooperativismo. Ou seja, uma das respostas é aperfeiçoar a legislação, sempre detalhar mais a legislação nesses modelos, esses templates já consolidados, tradicionais do âmbito do cooperativo. Poderíamos ter uma maior regulamentação? Sim, alguns ramos já têm. Crédito e trabalho são dois exemplos bastante eloquentes disso. A questão é que, em relação ao comportamento de cooperação, que pressupõe confiança, nós cooperamos, para cooperarmos com alguém, nós temos que ter confiança. E ele envolve, já diz a própria tradição de Rochdale e os valores da ACI, a cooperação cooperativista envolve uma série de valores éticos, valores fundamentais, enfim. Não é fácil. Nós somos, ao tempo todo, assediados por quebrar a cooperação para a realização dos nossos interesses individuais de uma maneira talvez menos cooperativa e mais individualista ou mais egoísta, né? E a cada vez que nós precisamos da legislação, isso direito econômico, a economia, entre outros ramos, a psicologia estuda isso, a cada momento que nós precisamos de uma intervenção normativa, seja ela legislativa, sejam os estatutos sociais ou outra norma interna societária, cada vez que nós precisamos dessa intervenção normativa para constranger, forçar que o comportamento seja adequado ao comportamento da cooperação, esteja de acordo, nós aumentamos o custo de transação e diminuímos a eficiência econômica. Então, o comportamento democrático de uma cooperativa, comportamento de cooperação, se ele é feito por coação, e aí vários autores, Guide falava isso, Benek fala isso, Weber fala isso, enfim, nós podemos citar outros autores que vão me escapar à memória agora, bastante tradicionais, mas cada vez que essa intervenção ela é forçada, ela não é espontânea, nós temos um custo de transação maior, custos e perda de eficiência. As cooperativas acabam gastando mais com estruturas interventivas, enfim. Então, nesse aspecto, para propor o encerramento, a psicologia com a economia diz que quanto mais espontânea é essa cooperação, menos custo eu tenho de funcionamento da cooperativa. Então, reparem, talvez a psicologia tenha mais papel a cumprir até do que o próprio direito no comportamento adequado para as cooperativas. Mas, sobretudo, não há nenhuma novidade aqui. Desde Holyoake, ao nos trazer as conclusões dos pioneiros de Rochdale, de que outras cooperativas malograram, contemporâneas a Rochdale, malograram, falharam, enquanto a cooperativa de Rochdale teve sucesso, eles reputam isso especialmente ao fato de outras cooperativas não terem investido em educação cooperativista, em formação dos quadros sociais. Eles chegam a dizer nos seus registros, pudera que outras não malograssem, não falhassem, não tinham sequer uma biblioteca de cooperativismo. Vejam bem, os pioneiros Rochdale, essa já era a conclusão. Mas para as instâncias sociais que as cooperativas vão interagir, não só o poder público, é fundamental que nós adotemos estratégias educacionais para além de educar aqueles que já estão nos cooperativos. Isso é fundamental. Né? Aqui no Brasil, o professor Vitor Pérez dizia isso, Valdir Moura também há mais tempo, enfim. São constatações, né? Mas para além do quadro social, para além daqueles já envolvidos no cooperativismo, levar essa educação de uma maneira cirúrgica e estratégica é fundamental, porque senão nós continuaremos na nossa redoma, tratando entre nós dos problemas que nós conhecemos, e quem tem uma atuação muitas vezes decisiva, como um magistrado tem, como uma autoridade regulatória tem, não teriam condição de se pronunciar, editar normas e muito menos julgar com premissas absolutamente não criadas para solucionar o problema das cooperativas. Então, educação
é fundamental para estabelecer esse diálogo entre direito, né, em última análise, a própria democracia, né, para que o cooperado... Nós temos agora um paradigma tecnológico que pode potencializar a participação. E um dos principais problemas que nós temos com os quadros sociais, quando eles percebem que eles são os donos, é um comportamento exacerbado que confunde ser o dono com outros e ser o dono sozinho, e muitas vezes um comportamento abusivo, enfim. Então, nós temos que educar também para a democracia cooperativista os cooperados. Nós temos, nesse momento, muito mais participação possível permitida pela tecnologia, mas não podemos confundir democracia com desordem, porque com desordem não há, naturalmente, democracia. A educação, portanto, tem um papel fundamental a cumprir, mas não só uma educação umbilical, cerrada nos muros do cooperativismo, mas aquela educação que dialoga e leva para a sociedade a importância desse conhecimento adaptado, que, em última análise, é um conhecimento necessário para a preservação da democracia econômica, desse modelo que gera maior democracia econômica e, sobretudo, que gera patamares ou que está vocacionada para esse maior índice de desenvolvimento socioeconômico sustentável. Importante que essa fala seja, e esse tema seja proposto justamente dentro de uma universidade, com o nível de avaliação que tem, mas nós precisamos levar esse conhecimento para as outras cadeiras não cooperativistas propriamente, porque senão nós não teremos juízes minimamente preparados, administradores, contadores, psicólogos, economistas, enfim, preparados para lidar com esse modelo de economia democrática que tanto tem a contribuir, que tanto tem a entregar muito mais para o nosso país. Enfim, obrigado pela intervenção, perdão se me estendi, talvez, provavelmente mais do que deveria, mas essas são as considerações que nós teríamos para esse momento para apresentar. Muito obrigado pelo privilégio, professor Hagen, de compartilhar esse espaço com um amigo e admirado professor. Obrigado, Maciel, mais uma vez, por estar debaixo da tua regência generosa, porque não me chamou a atenção para o horário que eu já estava. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Cláudio, pelas suas palavras, sempre muito apropriadas. Nós temos ainda alguns minutos dentro do espaço que nos foi concedido pela organização do Sindescope, e eu gostaria de formular uma pergunta ao professor Hagen, formulada por o professor Davi Costa Moura, da Universidade do Estado do Rio Grande do Sul. Como construir uma institucionalidade que promueva o desenvolvimento e a estabilidade democrática sem beneficiar a los grupos sociais? Yo tengo problemas acústicos para entenderle. Mis disculpas. ¿Puede alguien repetir la pregunta, por favor? Ok. Vou repetirla despacito. No, no es un problema de rapidez, pero de acústica. Ok. Como construir uma institucionalidade que promueva o desenvolvimento e a estabilidade democrática sem beneficiar a los grupos sociais, sem beneficiar a grupos sociais específicos. Sin beneficiar. Sí, sí, una estabilidad amplia. Sí. Sí. Entonces es una cuestión de igualdad. Sí. Yo creo realmente que el gran desafío es, en ese momento, es un fenómeno universal
que no tenemos la posibilidad de participar realmente a través de procesos democráticos en decisiones, digamos, cotidianas, que son muy, muy importantes para nuestra vida. Entonces, la cuestión, cómo instalar, cómo institucionalizar una más grande igualdad, yo soy bastante optimista que será posible, porque se acaba, en mi entender, una fase de la economía, de la historia económica, en donde el capital y el rendimiento del capital era muy, muy importante. Y en ese momento yo creo que hay una oportunidad de instalar un sistema mucho más igual, porque ese elemento del capital y del rendimiento del capital no será tan importante. ¿Por qué? Porque la economía se basa siempre más, no, digamos, el medio de producción más importante en el futuro no es ni el capital ni el labor, es el conocimiento. Y el conocimiento es algo que se construye en base de datos que nosotros, cada una, contribuyen a esa construcción de inteligencia artificial. Por eso, esas grandes empresas, Big Data, son tan interesadas en captar nuestros datos. Entonces yo digo que hay una oportunidad, hay una posibilidad, pero hasta ahora el gran problema es cómo vamos todos nosotros que contribuyen a esa construcción de inteligencia artificial con nuestros datos personales, cómo vamos a recuperar la soberanía sobre esos datos. Yo creo que eso es el gran desafío. Pero si logramos hacer eso, yo creo que hay una más grande oportunidad para cada uno de participar democráticamente, no solamente en la contribución a la construcción de inteligencia artificial, pero también en los beneficios que se distribuirán, ojalá, de manera más equitativa que hasta ahora. Ok, muito obrigado. Uma exposição a respeito. Desculpe, mas realmente o áudio está falhando. Eu pergunto a você, Ronaldo, se gostaria de fazer alguma consideração a respeito desses aspectos trazidos pelo professor Hagen. Não gosto de fazer comentário depois do professor Hagen, para não ser temerário. No. Adelante, Ronaldo. Nós entendemos a realidade do nosso país, né, Ronaldo? Procurando trazer, assim, o conhecimento que tu tens sobre... Sem entrar muito nesse aspecto, mas eu acho que alguns países diferentes só utilizam modelos diferentes, né? E eu acredito que o modelo bom é o modelo que funciona, né? Então, o nosso modelo é um modelo que deriva muito da nossa trajetória histórica, né? Mas eu acredito muito
e ainda ligado muito ao eixo do tema, na democratização do conhecimento como solução. Nós precisamos perder o domínio desse conhecimento encapsulado. Então, esse conhecimento precisa ingressar de uma maneira, ainda que se cometam tropeços, erros, isso é um processo que tende a ser sanado, porque nós temos na universidade a necessidade de um espaço livre de pesquisa, comentado, talvez até como uma política pública, né? As universidades são muito pautadas pelo mercado. Mesmo as universidades que têm uma cadeira de cooperativismo ou de gestão de cooperativa, nós podemos perceber a importância do cooperativismo naquele entorno, a ponto de influenciar a criação daquela cadeira na universidade. Mas se nós vamos, por exemplo, vou dar o meu exemplo, para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, talvez a principal faculdade de direito daqui do meu estado, ou pelo menos aquela que mais produz concursandos, né, que vão ocupar cargos de magistrados, Ministério Público, enfim. Se nós formos pensar que ali não vai existir uma aula sequer de direito cooperativo, que dirá um período, que efeito nós vamos achar que as cooperativas terão dentro dos tribunais para compreensão do seu regime jurídico? Lógico que eu estou falando da minha universidade, do direito, porque é uma área de conforto, um lugar de fala tranquilo para mim. Mas é óbvio que o modelo, seja ele qual for, se ele tem uma maior democratização do conhecimento e discussão do conhecimento, eu acho que as instâncias sociais podem interagir com o nosso modelo e a gente ter maiores resultados. Um aspecto que eu acho importante é perceber que, até pela cooperativa ser um modelo não hegemônico, qualquer problema que aconteça com uma cooperativa gera um impacto de imagem muito maior do que quando um desvio é praticado por uma empresa capitalista. Muito rapidamente, isso tem absolutamente a ver com a pergunta formulada pelo professor Davi, na minha percepção. Ele vai entender o porquê. Mas se uma Enron, em 2008, se não me engano, pratica ou em torno disso, um desvio no mercado financeiro, coloca o mundo capitalista global em crise. Qual é a reação do mundo capitalista? Vamos salvar o capitalismo dos capitalistas. Então, vamos ampliar compliance, as normas internacionais de contabilidade, as regras sobre as sociedades anônimas abertas, as normas de mercado financeiro, vamos aperfeiçoar, vamos corrigir o erro para evitar esse risco. Nas cooperativas, vamos pegar uma cooperativa agropecuária colocando um produto que não deve dentro do leite. A repercussão disso não é uma repercussão de não é assim de vamos aperfeiçoar o modelo ou vamos restringir os espaços para fraude. O modelo não serve, o modelo é ruim. A reação é uma criminalização do modelo, usando uma palavra muito forte, mas eu não falo isso sozinho, né? Você tem eu já vi dentro de universidade professores dizendo que as cooperativas teriam uma vocação para não eficiência econômica, para um custo operacional muito maior do que uma empresa capitalista. Ou seja, ele, na verdade, estava analisando uma situação de desvio numa cooperativa que precisava compor tantos interesses políticos que ela tinha uma estrutura administrativa hiperinchada. Ela gastava muito mais administrativamente para fazer política. Enfim, então era uma situação de desvio sendo tratada como uma situação de regra. Isso é muito típico da forma de raciocinar e de refletir os problemas de um modelo não hegemônico, como é o caso das cooperativas. O que eu quero dizer com isso é que talvez uma das coisas importantes para o nosso modelo, e a questão talvez seja aí a pergunta do Davi sobre grupos sociais, de não beneficiar grupos sociais, ou pelo menos parte da pergunta diga respeito a isso, é que o cooperativismo precisa perceber que qualquer problema que aconteça com crédito, com agro, com as cooperativas de trabalho, é a véspera do problema com um outro segmento. Porque, ao fim e ao cabo, nós estamos falando de um modelo econômico que perpassa qualquer atividade econômica ou qualquer um desses que nós chamamos de ramos cooperativistas. A mácula
não é uma mácula simplesmente para um determinado tipo de cooperativa, mas até mesmo para o modelo econômico, né? Então, existem ramos que hoje estão menores, que hoje já conquistaram um espaço maior, inclusive no campo da regulação, mas que não foi assim no passado, e outros que retraem também por esse tratamento inadequado. Então, é importante que exista também, do ponto de vista do atendimento dos setores, uma distribuição estratégica, que seja fomentada efetivamente ramos que hoje são mais açoitados, estão em maior dificuldade, enfim, eles precisam ampliar, né? Eles precisam ter respeitabilidade, aperfeiçoamento normativo, eles precisam de uma atenção adaptada, enfim. Então, não necessariamente os recursos serem investidos no aperfeiçoamento de ramos que já têm mais recursos seja uma solução ideal. Nós precisamos desenvolver o movimento como um todo, né? Para o movimento e para o modelo, isso é importante. Embora, eventualmente, politicamente, possa parecer que vamos fortalecer um ramo de menor expressão ou não, enfim, a coisa ultrapassa esse critério político, né? Para a sustentabilidade do modelo é fundamental. As cooperativas habitacionais, por exemplo, não podem estar sujeitas aí ao tratamento atual que é dado pelos tribunais, né? Assim como as cooperativas de consumo, ainda que não representem uma participação maior na economia cooperativista brasileira, não podem sofrer um processo legislativo que estabelece isenção, benefício fiscal para todos os segmentos, exceto para as de consumo. Então, isso essa maior distribuição da atenção e do tratamento, independente do porte da cooperativa, ela é fundamental, porque, como diz o outro, pau que dá em Francisco, dá em Chico, dá em Francisco. O problema que o crédito passou anos atrás não é o problema atual. Nós sabemos o quanto o Estado já restringiu o alcance da atividade das cooperativas de crédito, o quanto que muitas vezes o Estado hoje tenta restringir as cooperativas de distribuição de energia, né? Então, nós temos que dar atenção estrutural ao fenômeno, ao sistema, ao modelo econômico como um todo, porque pode dar problemas em outros segmentos com a maior facilidade e a despeito, lógico, né? Hoje o ramo trabalho não está bem como em termos de crescimento, né? Não vou fazer análise qualitativa, mas em termos de quantidade, hoje é um ramo que diminuiu muito por um tratamento inadequado, por um comportamento ruim de algumas cooperativas, mas também por um tratamento que foi dado de maneira inadequada. E, poxa, trabalho, a gente negar a existência do trabalhador se organizar em cooperativas, o que pode ser mais essencial do que um tratamento adequado para o trabalhador ser o dono da empresa e conseguir sua melhor remuneração, né? Enfim, então, desculpe-me, perdão, mas esse é um tema bastante rico e o Maciel cometeu o descuido de me permitir falar. Obrigado, Ronaldo. E é muito interessante como a gente vai conversando, vai colocando, e surgem novas indagações, né? Enquanto tu fazias estes comentários, nós recebemos aqui uma pergunta do professor João Telmo, nos seguintes termos, pedindo, né, que você comente o princípio constitucional da função social das cooperativas como direito fundamental, se as normas de defesa da economia cooperativa teriam prevalência sobre as outras normas infraconstitucionais. É para mim essa pergunta. Isso, exatamente. Bom, é muito fácil demonstrar essa vocação das cooperativas para a realização de direitos fundamentais, não só de primeira geração ou de primeira dimensão, né? Enfim, mas os direitos sociais em especial, né? Existe uma tendência, algumas correntes no cooperativismo, que defendem basicamente a liberdade total. Eu não percebo dessa maneira. Eu não consigo perceber, por exemplo, uma cooperativa no campo do trabalho que possa ser um canal de precarização da relação de trabalho. O direito brasileiro não permite isso, o direito constitucional também não permite isso,
e especialmente no que diz respeito aos direitos sociais relacionados à saúde e segurança do trabalhador, na minha concepção, eu tenho trabalho sobre isso, nós estamos falando de direitos que dizem respeito à condição de ser humano, independente de qual é o regime jurídico de organização desse trabalho, seja ato cooperativo, seja trabalho para subordinado, autogestionário, empregado, são direitos que dizem que nessa dimensão todo trabalhador se iguala, saúde e segurança. Aí não pode ter tratamento diferenciado, porque não há diferença. Agora, em relação a todo mais das relações jurídicas entre cooperado e cooperativa, que são em bases diferentes, nós temos que ter adaptação, né? E em relação ao consumidor, nós temos na Constituição brasileira um perfeito alinhamento com os valores constitucionais do trabalho e da defesa do consumidor, com a finalidade das cooperativas, né? Então, estou fazendo esse reforço porque, independente do direito positivo, do que está textualmente escrito na Constituição ou na legislação infraconstitucional, é da essência das cooperativas a tentativa não... Existe a ideia do trabalho digno, muito associado às cooperativas, que é natural, está correto, se preconiza isso pela ONU, através da OIT, enfim. Mas as cooperativas têm muito mais vocação para a emancipação do trabalhador do que para assegurar unicamente a dignidade do trabalhador. A ideia da intervenção legislativa para equilibrar essa equação, onde o trabalhador é mais forte e assegurar a dignidade, é muito mais para equilibrar a relação de trabalho no ambiente capitalista do que no ambiente cooperativista, que você quer, na verdade, colocar esse trabalhador numa situação socioeconômica superior ao trabalhador empregado. Ora, afinal, eu assumo o ônus de ser o dono da empresa para me colocar numa situação simplesmente igual e, às vezes, menor. Isso não é congruente com uma cooperativa de trabalho, assim como vários outros exemplos, inclusive no ramo habitacional, vários ruins exemplos de precarização do consumidor desaguaram nesse tratamento pragmático e inadequado do Superior Tribunal de Justiça, né? Mas o direito constitucional, eu tenho um trabalho exatamente sobre a ordem econômica constitucional e os direitos fundamentais, o quanto, na Constituição brasileira, o quanto eles se aproximam da finalidade das cooperativas e da vocação estrutural das cooperativas, né? Então, isso nem precisaria estar escrito, mas a nossa Constituição, textualmente, prescreve, impõe, embora não seja obedecido, impõe uma série de condutas do próprio Estado com as cooperativas, né? A Constituição é a mesma desde 1988. A nossa Constituição diz que qualquer atividade, ela na verdade, ela impõe essa regra, qualquer atividade não pode ser proibida a uma cooperativa. No entanto, não é isso que aconteceu, por exemplo, com o crédito, pelo menos até a Lei Complementar 130, quando começa aí, efetivamente, um marco de maior abertura. Mas não era assim antes com o crédito. Até hoje, no Brasil, nós não podemos ter cooperativas de seguro. Uma atividade econômica que a autoridade regulatória, a autoridade estatal, diz que é ilegal, trata como criminoso quem é sócio de cooperativa, desenvolvendo atividade de seguro. E a Constituição é a mesma, que diz textualmente que é livre a atividade econômica cooperativista, que não pode ter uma intervenção estatal. Mais do que isso, a nossa Constituição, direito fundamental. Em última análise, Gabriel, a nossa Constituição está a proteger o direito fundamental de trabalhadores e consumidores que ingressarem na livre iniciativa, serem donos da sua própria empresa na forma de cooperativa. Então, nós estamos falando de direito fundamental de consumidores e trabalhadores, com regras explícitas no direito cooperativo brasileiro constitucional, por assim dizer, tutelando esses direitos fundamentais, obrigando o comportamento das instâncias sociais a respeito a esses direitos, e mais do que isso, uma vocação explícita. Se nós pegarmos nosso capítulo Ordem Econômica Constitucional, nós vamos ver essa afinidade tremenda entre o modelo cooperativista e o modelo de desenvolvimento que a Constituição impõe, mas que naturalmente nós estamos a esperar por algumas décadas que aconteça. Não sei se eu contemplei tua pergunta, mas eu fico à disposição para aprofundar depois. Obrigado, Ronaldo. Dentro desta linha de raciocínio, de debate, professor Wagner, gostaria que o senhor nos dissesse como é o regramento jurídico do cooperativismo da Finlândia.
Tengo el mismo problema, disculpas, de acústica, no entiendo. A pergunta é: como é o regramento jurídico do cooperativismo na Finlândia? Ronaldo, ¿podrías tú repetir? Porque la tua acústica es mucho mejor. Disculpas. Nos pregunta Jorge acerca de cómo es la estructura legislativa para las cooperativas en Finlandia. Sí. Yo creo que la situación legislativa en Finlandia en cuanto a las cooperativas es muy, muy especial. Tenemos desde el año 2014 una nueva ley de cooperativas que, según sus autores, es una ley muy, muy liberal. Es decir, que hay muy pocas reglas obligatorias. En principio se pueden regular casi todos los asuntos a través de los estatutos de las cooperativas. Inclusive, por ejemplo, el objetivo de la cooperativa. Aunque la ley especifica un objetivo, pero dice que los estatutos pueden decidir otra cosa. En extremo, una cooperativa podría tener como objetivo el de maximizar el rendimiento sobre las inversiones en la cooperativa. Y hay algunas especificidades más. Por ejemplo, se puede constituir una cooperativa unipersonal. Es decir, Ronaldo puede establecer una cooperativa con un solo socio que se llama Ronaldo. Entonces, por un lado, yo creo que hay razones para esa gran autonomía de las cooperativas, pero al otro lado hay una dilución del modelo cooperativo, y es muy difícil diferenciar la cooperativa de una estructura capitalista. Entonces, cuando yo enseño el derecho cooperativo y pregunto a mis estudiantes de decirme, a leer las dos leyes, la ley de cooperativas y la ley sobre empresas capitalistas, y decirme cuál es la diferencia, es muy difícil para ellos captar la diferencia que existe. Hay puntos muy cooperativos, pero es un caso bastante extremo. Aunque tengo que añadir que en la realidad de las cooperativas, las cooperativas funcionan según no todas, claro, pero en gran mayoría funcionan según los principios cooperativos. Entonces hay una separación entre lo que hacía el legislador y la realidad cooperativa en Finlandia. Ok, obrigado, professor. Ronaldo, antes de tu fazeres a consideração complementar que tu manifestaste a vontade de realizar, gostaria que tu perguntasse ao professor Hagen qual é a participação das cooperativas de crédito, se ele pode nos dar essa informação, a participação das cooperativas de crédito dentre as instituições financeiras finlandesas. ¿Lo comprendiste, Hagen? La
participación de los socios en las cooperativas financieras, ¿es eso? No. No. En realidad, ¿cuál la amplitud de participación de las cooperativas de ahorro y crédito en el mercado financiero de Finlandia? Sí, muy, muy alta, pero no desconozco las cifras exactas, pero digamos, el banco cooperativo central yo creo que es en tercer lugar en el sistema bancario de Finlandia. Entonces, sí, es muy potente, pero desafortunadamente desconozco las cifras. Es una particularidad del sistema cooperativo finlandesa que en principio hay 4 grandes cooperativas en el país y muchas cooperativas, pero pequeñas. Entonces, entre los dos grupos, las pequeñas, que son muchas, y las grandes 4, hay una diferencia enorme. Y sí. Ok. Gostaria de fazer uma consideração, Ronaldo Tobias? Eu vi no chat considerações do professor Gabriel com o professor Davi, que tem uma correlação que podem dar um fechamento ao que eu estava falando sobre direitos fundamentais. Sim, Gabriel, a nossa Constituição permite, e não é um exemplo único a Constituição brasileira, a Itália tem um dispositivo parecido, Portugal também, que permite uma distinção positiva para as cooperativas, ou seja, um tratamento favorecido, privilegiado, porque justamente isso não é sem motivo, não é? A legislação brasileira tem uma previsão análoga em relação às pequenas e microempresas, que prevê um tratamento privilegiado, favorecido. Isso, portanto, não é uma inconstitucionalidade, até porque a própria Constituição está a prever, né? Em princípio, nós não temos inconstitucionalidade dentro do próprio texto constitucional. Mas o importante é por que a Constituição faz isso. Ela faz isso, inclusive, no campo onde ela trata da ordem econômica, né? Ela faz isso justamente por conta desse diferencial, dessa vocação que as cooperativas têm a entregar para o desenvolvimento. Ora, se é um modelo que tende a gerar maior patamar de desenvolvimento, é interesse meu, Estado, né, fomentar, apoiar o cooperativismo. Esse, em tese, seria o motivo por trás da lei. Agora, eu concordo com o Davi sobre uma ponderação que ele fez também, que o cooperativismo tem que mostrar o seu impacto. Isso, especialmente num modelo que não é compreendido o resultado efetivo, a externalidade produzida, é fundamental para maior chance de um tratamento adequado. Isso não é novidade, e eu vou dar um exemplo para vocês. O que gera 2 exemplos para vocês, atuais, ruins, e 2 exemplos de passado que estão na literatura. Mas as cooperativas habitacionais estão sendo acharcadas em relação ao seu regime jurídico, uma súmula do STJ dizendo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor, pelo mesmo motivo que as cooperativas de trabalho foram combatidas ostensivamente, se aplicando sobre elas um direito inadequado, não criado para tutelar as relações jurídicas dela. O problema é que foi usada a estrutura de uma cooperativa habitacional de consumo para precarizar a relação de consumo, para precarizar a relação de trabalho, para criar mecanismos de socializar o risco e concentrar resultados. Isso gerou uma série de desequilíbrios sociais, muitos processos judiciais, judiciário que não conhece o tema, naturalmente deu a resposta pragmática. Eu preciso resolver o fato social negativo que se apresenta para o tribunal. Conhecendo ou não conhecendo, o judiciário tem que dar essa resposta. E aí o que ele faz? Pragmaticamente aplica um direito inadequado, mata o boi para matar o carrapato, mata o paciente para acabar com a doença. Mas uma salvaguarda sempre na jurisprudência. Eu tenho um acórdão do STJ aqui que menciona isso, eu posso passar depois a quem tiver interesse, mas também no passado, na França, na Inglaterra,
sempre, e aí é importante não termos essa inocência. O concorrente capitalista, quando se vê prejudicado por uma cooperativa, por conta dos preços que ela consegue formar, né, e a diminuição a geração, na verdade, de uma remuneração melhor para o trabalhador, enfim, a concorrência se aproveita muito bem desse desconhecimento. Então, há, em séculos passados, acusações do concorrente capitalista para o Estado, dizendo que, olha, tem um modelo diferente ali, ilegal, e que está prejudicando o nosso lucro, né? Olhem esse exemplo de um livro da professora Diva, de 1962. Há vários outros. Tá? O procurador-geral de Lyon, ao tomar conhecimento da cooperativa de consumo aí fundada em 1835, comunica o fato ao prefeito, escrevendo que a polícia descobriu desusado gênero de comércio que parece ser a máscara de uma associação ilícita. Então, vê bem, o Estado é sempre chamado a descer o pau, perdão a expressão, é essa a ideia, quando as cooperativas, quando esses consumidores, esses trabalhadores conseguem gerar o resultado positivo, né? E gerar um problema, efeitos pró-concorrenciais, né? Ou pró-trabalhador ou pró-consumidor. Tanto hoje quanto no passado, há decisões, tem uma outra decisão sobre moinhos de farinha que foram construídos por trabalhadores que eram aviltados, e o judiciário textualmente diz o seguinte nesse caso concreto: realmente esse modelo não é um modelo que nós conhecemos, não sabemos como tratar. Entretanto, esta cooperativa de molineiros está entregando um resultado socioeconômico, resultado social para o bem-estar desses trabalhadores, para a comunidade, muito melhor do que vocês, capitalistas, ou empresa, né, dona do antigo moinho, estavam entregando. Portanto, conhecendo ou não o modelo, eu não vou condená-lo. E aí protegeu quando o concorrente capitalista quis usar o Estado, o judiciário, para encerrar uma cooperativa. Problemas antigos que são atuais e as soluções também. Ok, muito obrigado, Ronaldo. Nós realmente estamos no limite do nosso tempo. E eu gostaria, Ronaldo, tem razão, esse problema de áudio, né, que eu estou tendo em relação ao professor Hagen, que tu agradecesse a ele, né, dissesse o nosso enorme prazer, o prestígio que ele trouxe a esse nosso painel, com a sua presença, com as suas colocações, dividindo conosco os seus conhecimentos. Então, eu agradecesse a ele, em nome da Comissão Especial de Estudos do Direito Cooperativo da UAB do Rio Grande do Sul e dos organizadores desse 10º Sigescope, pela disponibilidade de estar aqui conosco nesta tarde. Faça a gentileza. ¿Lo escuchaste, Hagen? Yo creo que sí, era para agradecerme, ¿no? Sí. Y muchísimas gracias. Es yo que tengo agradecer otra vez esa para mí gran oportunidad de compartir algunas ideas y sobre todo de aprender algo de vuestros problemas legislativos de derecho cooperativo, porque para mí es una fuente extraordinaria de conocer la solución, los problemas y soluciones en otros países. Verdaderamente un placer y un placer reverte, Ronaldo, y yo deseo a ustedes todos y todas buena salud en esos tiempos muy, muy difíciles para todos. Gracias y hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Ronaldo, a ti também, mais uma vez, obrigado pela parceria, pelo permanente apoio, por toda enfim, todo o empenho que tu fizeste para que nós tivéssemos a oportunidade, pudéssemos apresentar esse painel. Nós sabemos bem como foi, digamos assim, trabalhoso, como demandou empenho e como foi importante a tua participação. Não tenho como agradecer esta tua parceria e espero que nós possamos, em outras ocasiões, mandar-vos novamente
uma mensagem, conseguimos estruturar um debate no sentido de promover a difusão e o estudo do cooperativismo no nosso país. Muito obrigado pela tua participação, pelos ensinamentos que tu dividiste conosco, e fica aberta para as tuas considerações finais. Bom, Gracias. só tenho a agradecer, realmente. O Covid tentou me derrubar, mas para o Singescope a gente dá jeito até em Covid, né? Então, um privilégio. Eu só queria, aproveitando esse encerramento, para informar a vocês e recomendar que participem. Daqui a alguns dias, a OIT promoveram uma importante discussão que afeta as cooperativas de trabalho. Nós teremos ali o professor Hagen com a professora Gema Fajardo a tratar das cooperativas de trabalho. Então, esse tema formalmente discutido mais uma vez no OIT é uma importante conquista, enfim, e todas essas iniciativas merecem aí todo o nosso apoio, né? Parabéns à organização do evento, muito obrigado, Suelen, aí, por todo esse trabalho eficiente e às vezes mais silencioso até do que você mereceria. Muito bom seminário, muito obrigado pela oportunidade de dar destaque ao direito cooperativo. Marcel, 3 abraços. Un abrazo para todos. Gracias. Obrigado. Quero registrar, então, enfim, aqui o nosso agradecimento aos organizadores do Singescope, na pessoa do professor Gabriel Moraes Veloso, do professor Jaime Steca. Agradecer também a Suelen por estar realizando esse trabalho importantíssimo, né, de cerimonialismo do evento, e agradecer a todos que nos acompanharam neste debate, neste painel, desejando que tenham um bom final do dia e que possamos nos encontrar em outras ocasiões e que continuem prestigiando os próximos painéis que ainda serão apresentados aqui no 10º Singescope. Suelen, contigo a palavra para o encerramento deste evento. Obrigada. Agradecemos, então, mais uma vez a nossos palestrantes por todas as reflexões muito importantes nessa tarde, né? E encerramos este painel, convidando a todos para as 19 horas o painel Democracia Digital e Cooperativismo de Plataforma com os painelistas, professor Mário de Ponto, da Scope, e professora Camila Viana, da Unicinos, e com mediação da professora Kelly Bruch, da URGS. Uma boa tarde a todos.